Mais análise e opinião nessa cobertura especial com a gente, Fabiana Barroso, que além de comentarista, é advogada e sempre contribui para os programas e telejornais da Jovem Pan News. Fabi, para começar, queria a sua análise em relação a esse engajamento dos brasileiros que moram no exterior, aquelas pessoas que querem participar do dia a dia do país, dar a sua contribuição, cumprir o seu dever cívico, escolher os seus representantes. E também queria que comentasse aquela confusão na Suíça, né? Suíça é um modelo para muitos países, mas dessa vez não teve jeito. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e apoiadores de Lula acabaram se envolvendo em uma discussão ali. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia, Zoe e Constantino. Boa tarde a todos da audiência da Jovem Pan. Realmente, né, nós vemos os brasileiros por todo o planeta, de uma forma geral, aí contribuindo para as eleições, fazendo exatamente o que você disse, exercendo, né, a sua cidadania, mesmo que morando fora do Brasil. E pelos números, né, que a gente está vendo, uma constatação já é possível afirmar. Teríamos, então, um segundo turno, né? A diferença ali é pouca, mesmo somando todos esses países. Em relação a essa confusão, infelizmente, eu, como brasileira, eu fico envergonhada. E esse tom de torcida organizada, essa questão toda, acho que as pessoas precisam prestar atenção nisso, e até me contraponho bastante e fervorosamente ao o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive deu de exemplo, né, o Corinthians e o campeonato de 1976, mas a gente precisa lembrar aqui que nós não estamos falando de futebol e as pessoas não têm que se comportar como se fossem da torcida de futebol, justamente porque é o futuro do Brasil que está em jogo. E o futuro do Brasil depende de muita seriedade. E eu também enxerguei o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, né, que é do Supremo, mas cumula a função de presidente do TSE, como se fosse um político e não um representante ali do poder judiciário. E já vou emendar aqui um esclarecimento importantíssimo em relação à legislação eleitoral, em relação às filas. Para todos aqueles que estiverem na fila, até às 17 horas, não precisa estar dentro de um colégio eleitoral, basta estar na fila. Permaneçam e exijam senhas para votar. É essa a lei, então vamos pedir para que se cumpra a lei. Vou perguntar para a Zoe Martins. Zoe, a gente viu aí um número de eleitores que votam fora do Brasil muito grande, cerca de 40% mais eleitores do que nas eleições de 2018. São quase 700 mil brasileiros com domicílio eleitoral no exterior. Essa população faz questão de votar. Você tem um conhecimento maior, sei que você não nasceu aqui no Brasil. Como você vê essa participação do eleitor estrangeiro nessas eleições, Zoe? Zoe, o seu microfone, por favor. Agora tá ok? Perfeito. Gente, como eu estava falando, é um momento histórico, né, Cláudia? É um momento histórico, como eu tinha falado anteriormente, parece a Copa do Mundo, né? Então, as pessoas estão fazendo de questão de votar por qual motivo? Porque o Brasil hoje se tornou um país, aqui principalmente na América Latina, um país que simboliza o quê? Resistência, né? É resistente, porque se você for parar para pensar, para ver, hoje o nosso cenário na América Latina é dominado pela esquerda. O Brasil é ainda dos poucos que consegue estar longe, por enquanto, né? Vamos ver o resultado aí da eleição, se manter longe da esquerda. Em Cuba, por exemplo, as notícias que estão saindo, porque para quem não sabe, meu país de origem é Cuba, mas hoje, graças a Deus, sou naturalizada brasileira e com muito orgulho votei hoje em São Paulo. Em Cuba, as notícias é de comemoração, estão comemorando aí a vitória do Lula, já estão dando ele como o próximo presidente aí do Brasil. A ditadura está querendo que as pessoas acreditem nisso. E por que a ditadura cubana está tão com o foco, né, em eleger o Lula? Porque Cuba está falida. Pessoas estão ficando há 3 dias em Cuba, não tem energia. 3 dias sem energia em Cuba. Cuba está falida, está passando por um período especial onde não tem comida, onde não tem energia, onde não tem água, não tem nada. Por que isso? Porque o Brasil, que era um dos fornecedores aí de dinheiro, cortou em 2018 aí a mamata, como todos conhecem, a famosa mamata. Então hoje o Brasil está
dominado aí pela direita, está no poder um presidente de direita, cortou aí as regalias, os benefícios, as ditaduras da América Latina, e você para ver que quem mais apoia o governo hoje aí do PT são exatamente os que querem, né, a volta dessas regalias. Então as pessoas, o brasileiro acordou para isso, o brasileiro está tendo mais informações hoje com a quebra aí do monopólio dos veículos de comunicação. Hoje a internet ganhou muita força, então as pessoas conseguem notícias, se atualizar, né, ao vivo aí, né, e conseguem então saber de que lado está o candidato aí da direita, de que lado está o outro, e tomar sua decisão. Então hoje todo voto importa, e as pessoas perceberam isso, perceberam que um momento fundamental, não só na história do Brasil, mas na história da América Latina. É um recado que o Brasil pode dar hoje para o resto dos países. É uma mensagem de vocês conseguem também, é uma mensagem de força, de esperança para os nossos amigos aí da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, da Nicarágua, né? Agora, a Colômbia, que é o mais recente país que elegeu um esquerdista e já está se arrependendo. Não faz um ano que a Colômbia tem um presidente de esquerda e já estão se arrependendo, já querem a volta aí da direita ao poder. Então hoje o Brasil representa esse símbolo de esperança para a América Latina, e os brasileiros, não só que moram no Brasil, mas no resto do mundo, perceberam e sabem que seu voto, cada voto conta e é muito importante nessa eleição. Pois é, também quero escutar o que o Constantino tem a dizer sobre essa relação que o brasileiro que mora no exterior tem com a política aqui do país. Porque, Constantino, quando o brasileiro toma uma decisão que não é fácil, vou sair do país, vou tentar a vida em uma outra localidade, muitas vezes essa pessoa busca um país com uma condição de vida melhor, onde ele consiga um trabalho, tenha uma oportunidade, consiga estabelecer se estabelecer profissionalmente, criar vínculos, etc. Geralmente essas pessoas buscam países com um grau de desenvolvimento superior ao Brasil. Essas pessoas que estão nos Estados Unidos, em vários países europeus, vários também na Oceania, tem um contingente enorme de brasileiros na Austrália, como eles se relacionam com a política interna? Eles costumam se identificar mais com governos que buscam uma economia liberal, ou não? Eles entendem que um governo de esquerda pode, de alguma maneira, melhorar alguma coisa? Queria a sua impressão e sua avaliação. Daniel, em primeiro lugar, concordar com você que nem sempre é uma decisão fácil, é uma decisão pessoal, né? O brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil nunca sai dele. Então, essa acusação que alguns fazem de que porque foram morar fora não podem ser patriotas é infundada e infantil até. É uma decisão difícil. Agora, é isso, quer mais segurança, mais oportunidade. E aí, respondendo a sua pergunta, por coerência, deveriam todos esses brasileiros votar em partidos, em reformas, em agendas que aumentassem a liberdade econômica do Brasil e não o peso do Estado. Até porque esse pessoal não foi para Cuba, não foi para Venezuela, não foi para Nicarágua, para citar alguns dos países mencionados pela Zoe. Eles foram para países que têm mais liberdade econômica, mais capitalismo, que o governo Bolsonaro atual, com o ministro Paulo Guedes, miram como exemplo o próprio Estados Unidos, e não Cuba e Venezuela ou Argentina, né? Então, por coerência é isso. Nós vimos a cena lamentável na Suíça, e cá entre nós, eu fiquei pensando exatamente nisso, mas tem petista na Suíça, né? O sujeito vai para a Suíça e quer votar no PT? É uma coisa totalmente incoerente. A Europa, em geral, é um continente mais decadente, sofre de grandes problemas, crises estruturais seríssimas, econômicas, morais, né? Então, a Europa, existe um pouco essa turma que vai meio que se aposentar ou vai para a Europa e é a famosa esquerda caviar. Nos Estados Unidos é mais difícil isso. Nos Estados Unidos é um país que ainda tem vigente mais meritocracia. O sujeito vem aqui com uma mão na frente, outra atrás, arregaça a manga e se faz. É a história do self-made man, né? Então existe essa visão. É por isso que, por exemplo, aqui na Flórida, aqui em Miami,
é 85%, 90% vai ser direita. Né? Inclusive, eu estou recebendo várias imagens já de amigos que estão lá cantando o hino nacional, verde e amarelo predominante. Né? Não vai ter muito petista em Miami. Agora, se tiver, repito, é incoerente. É aquilo que a gente chama de hipocrisia. Essa turma toda global, esses artistas, eles adoram falar das maravilhas de Cuba, né, da Venezuela, mas não é para lá que eles escolhem ir nem de férias. Eles vêm para cá, eu sei porque eu vejo aqui, perto da minha casa tem um shopping muito conhecido que os brasileiros vêm com mala fazer compras. Né? Então eles vêm fazer enxoval aqui, eles vêm passear as férias aqui, trazer os filhos na Disney aqui. Né? Não é para passear em Cuba. Então é uma turma que vive das aparências, vive de imagem. Se eles tivessem mais conhecimento e coerência acima de tudo, eles saíram do Brasil, foram buscar oportunidade em países mais capitalistas. Não faz nenhum sentido votar na esquerda latino-americana.